Tem uma história que é bastante interessante da como se faz a pérola. Então dizem que é um grão de areia que fica na ostra e que gera um incômodo, um sofrimento na ostra. E que para proteger-se daquela dor, daquele desconforto, ela vai produzindo um líquido que vai envolvendo o grão e que pouco a pouco venha a se tornar a pérola. Essa é a conversa de bom tom dessa semana. O que é que os incômodos, os desconfortos, aquilo que mexe com a gente pode gerar de benefícios? Ou é simplesmente sofrimento? Essa é a nossa conversa de bom tom dessa semana. É um convite a essa reflexão. Quero lhe agradecer a sua participação aqui conosco, o seu prestígio de estar parando para ouvir. Tá? Ao mesmo tempo, já quero pedir a sua participação dando like, claro, se você gostar, se inscrevendo no canal, se ainda não fez, e também, se você lembrar de alguém que vai se beneficiar com esse vídeo, por favor, encaminhe. Tá ok, gente? Então, algo que é próprio da nossa vida são as situações que incomodam. Bem, se existe, essa é a nossa realidade, muito própria do ser humano, em todas as fases da vida. Se existe, isso tem propósitos. Tá? Então tem alguns aspectos que a gente precisa ver. Tá? O primeiro deles é que nos incômodos, tá? Existe um chamado para a gente evoluir, para a gente se superar, para usar habilidades que a gente muitas vezes tem e não usa. Quando surge a situação, aí surge a oportunidade da gente usar essa habilidade. Outras vezes, é também um chamado para a gente conquistar uma nova habilidade, tá? Uma virtude. Virtude tem a ver com força, tá? E essa virtude que é desenvolvida, vinda de uma situação incômoda, quando menos percebemos, nós agregamos ao nosso modo de funcionar. A tendência da consciência infantil, que é uma criança no adulto, é rejeitar o que é desconfortável. A criança, por si só, ela faz isso. Ela rejeita o que vai exigir mais esforço. Os adultos que funcionam dessa forma estão regidos pelo que eu chamo de consciência infantil. E claro, na vida vão surgir desconfortos, vão surgir incômodos, situações incomodantes, que não são situações que a gente quer passar, mas que surgem, são próprias da vida, trazendo sofrimento, trazendo frustrações, e que, com certeza, como eu falei, já deve ter acontecido com você, comigo, com todos nós. Então, o primeiro chamado foi esse, a ver como uma oportunidade de desenvolver habilidades, de usar habilidades que já temos. De uma outra polaridade, tem situações que são incômodas que realmente dependem da gente e precisamos fazer a nossa parte. Mas outras não dependem só da gente. Para resolver essas situações, vamos precisar de ajuda. E aí cabe a reflexão do quanto a gente se permite pedir ajuda. Para muita gente não é fácil pedir ajuda. Outras situações onde a gente fez a nossa parte, buscamos ajuda, mas chega um momento que a gente vê que não tem o que fazer, a não ser esperar. Nós podemos esperar de uma forma sofrida ou de uma forma mais leve. Para isso é onde surge a possibilidade da paciência. A paciência que é uma virtude fundamental para viver no mundo real. E aí? Você é uma pessoa paciente? Então a paciência é esse tempo que nós damos de uma forma equilibrada, apropriada, para lidar com aquilo que a gente ainda não conseguiu resolver. Tem um ditado que diz assim, tem coisas que levam tempo e outras o tempo leva. Então, há necessidade da gente, diante de um desafio, que é conviver com uma situação que nos tira da zona de conforto, uma situação que traz um incômodo, como uma oportunidade. Se surge no nosso caminho, olhar
dentro da perspectiva do chamado para crescer, para evoluir. Estando nessa consciência infantil, tenderemos a reclamar, a culpar as outras pessoas, a ficar remoendo aquela negatividade, muitas vezes de forma infrutífera, sem dar uma objetividade no enfrentamento. Então, se surgiu uma situação incômoda na sua vida, antes de negá-la ou rejeitá-la, fazer de conta que não existe, culpar os outros, para e pensa. Faz essa pergunta: o que isso aqui está me chamando? Qual a minha participação como responsável por ter gerado essa situação? Faz essa pergunta de um lugar da consciência adulta e você vai ver que você pode tirar muitas lições. Porque a gente está aqui na Terra para aprender a tirar lições, para evoluir. E quanto mais nós aprendemos, tiramos as lições e colocamos na nossa vida, vai ficando mais fácil conviver com os outros desafios que com certeza surgirão. Aquilo que foi aprendido torna-se um elemento fundamental para facilitar a nossa convivência com os próximos desafios que nos geram incômodo. Quer seja para resolvê-los, quer seja para conviver com eles enquanto for necessário a resolução. Eu te convido para, durante essa semana, como exercício prático, você parar e pensar: tem alguma situação que hoje me incomoda? Se tem, faz essa linha de raciocínio. Tenta ver se você fez o que é preciso, se você, depois de ter feito, se você pede ajuda. E um terceiro, que é a entrega à ordem divina. Bem, já fiz o que era possível, os outros já fizeram, agora eu tenho que relaxar e deixar que as coisas realmente encontrem o seu lugar. Observa se você faz isso. Veja se é preciso mais paciência. Veja se você não está esperando muito e está acomodado e precisa ser mais proativo diante daquilo que incomoda, diante de algo que hoje gera dor, gera sofrimento para você. Agradecendo a sua participação, lembrando mais uma vez, se não se inscreveu, se inscreve, Se gostou, dá o like e encaminha para outras pessoas. Eu te desejo a paz, eu te desejo o bem.